campo e, como tem a classificação, passa a margem. Mas quando o técnico, que não tinha nada a ver com o ano passado, volta com essa situação, a pergunta foi para o Marlon, que é o único remanescente titular do time do ano passado, como ele está superando o que aconteceu ano passado. O técnico atual não superou e comprovou que aquilo está lá dentro. Estava lá, ele mesmo. Né? E mais, a sensação de alívio dele é porque ele trabalhou muito mal o técnico durante o jogo. O técnico do Botafogo permitiu que o São Paulo ficasse vivo no jogo até o fim e se classificou nos pênaltis com um time 10 vezes melhor. A partir do momento que o técnico do Botafogo começa a mexer no time, ele destrói o time dele. Ele fez uma substituição completamente inexplicável, a primeira dele, trocando o zagueiro, que permitiu o gol do São Paulo. Ele trocou o Barbosa, que não tinha perdido uma no Caleri pelo alto, batia no Caleri o tempo todo. Não é fácil jogar contra o Caleri, que não é um jogador refinado, mas ele é chato. Pois bem, o Barbosa estava muito bem, tinha o cartão amarelo. O Mister coloca o Adrielson, outro remanescente do ano passado, inverte a posição do Bastos, vai o Bastos para o lado esquerdo. Então ele tira o Bastos onde o Bastos estava bem. E aí o São Paulo começa a criar chances. O Caleri perde um gol sem goleiro. E o cruzamento do São Paulo, que não era nada, sem o Barbosa, com o Adrielson e Bastos fora de posição, começa a virar tudo, até que sai o gol. E mais, quando ele faz as outras alterações, aquela que ele já tinha feito contra o Palmeiras, que é colocar o Tietê e tirar um atacante, ele chama o São Paulo. Ele foi completamente bafejado pela sorte, ele foi covarde no segundo tempo. Ele tem um timaço, e se ele fizer isso de novo, ele escapou contra o Palmeiras, ele escapou contra o São Paulo, mas ele não vai ser campeão. Porque essas coisas não acontecem 10 vezes. O jogo com o Palmeiras eu vou até compreender, porque estava 3-0 no agregado. Eu acho na cabeça dele, acabou aqui, os caras não... O jogo ontem estava 1-0 no agregado. O Botafogo não passou do meio de campo no segundo tempo, com um time que tem como virtude justamente agredir. E aí ele permitiu o equilíbrio, porque da parte do Zubeldia, o Zubeldia, como fez lá no Newton Santos, durante o jogo ele interviu bem. E aí o jogo ficou parelho. E não é um jogo parelho. Em condições normais não é um jogo parelho. Tecnicamente falando, fisicamente falando. O Botafogo cai de produção a partir dos 15 do segundo tempo. Fato. Mas não é só uma questão física. As alterações táticas dele tiraram o Botafogo fez cera para levar para os pênaltis. E se a bola do Nestor entra, do outro sai? O Botafogo com 60 milhões de euros estaria eliminado por um time muito mais fraco. Então a história do vencedor ela é sempre tranquila. E ele está nervoso porque ele sabe que ele foi mal. Ele sabe que ele tinha muito mais. O São Paulo foi pro vestiário completamente grogue. O melhor jogador do time tinha acabado de bater um pênalti na lua na última bola do primeiro tempo. Um pênalti que foi inventado para o São Paulo empatar. O São Paulo tinha acabado. O jogo tinha acabado na última bola do primeiro tempo. Como é que o Botafogo entra pro segundo tempo? Desse jeito aí. O que aconteceu no segundo tempo foi, claro, superação do São Paulo, incentivo da torcida, cara se matando no campo, tática, boas intervenções do técnico, mas sobretudo porque o adversário deixou de jogar. Deixou de jogar. E, sinceramente, um time desse fazer cera para ir para os pênaltis na casa do adversário é quase suicídio, como tinha sido contra o Palmeiras. E demais, quando toma o gol, assim como aconteceu contra o Palmeiras, dá um rebuliço lá. O rebuliço do passado é normal, é natural. E a pergunta, super pertinente. Então é só esse asterisco do time mais forte do Brasil. Tem um monte de questões, mas essa pulguinha, mosquinha ainda está lá. E o treinador tem trabalhado de forma duvidosa nas Copas, nas segundas etapas. Tinha visto o mesmo filme no Allianz, vi ontem a mesma coisa. No Allianz, então, o Palmeiras estava com 0-3, né? E ele trabalhou mal, né? Aí, da parte outra, né? O São Paulo. O São Paulo, de novo, para o jogo, começou mal, não encaixou a solução. E é curioso, toda vez que eu falei para vocês aqui, repito, o cara mais fácil de deixar no banco é o Luciano, por diversos motivos. Ele não se revolta,
ele se mobiliza, ele se aquece, ele vai pro jogo como se estivesse do zero. Ele ficou no banco, jogou o menino, William Gomes, era a nossa dúvida aqui, né? Ia pra linha de 4, quem que vai sobrar? E aí, né, Tironi, tem uma questão do São Paulo, que eu acho que tem sido o desafio do Zubeldia, foi o do Dorival já, que é encaixar Lucas, Luciano e Caleri. Sobretudo pela dificuldade de não encaixar o Luciano, de encaixar o Lucas. Porque o Lucas de 10 não dá. O Lucas de 10 contra volante forte, a bola bate e volta. É contra-ataque, bate e volta. O Zubeldia, ainda antes de tirar o William Gomes, ele tirou o William Gomes no primeiro tempo, porque ele ia ser eliminado ali no primeiro tempo. Mas antes mesmo ele tentou inverter, ele botou o Rato de 10, abriu o Lucas, porque o Lucas só consegue jogar do lado do campo com lateral veterano. E o Zubeldia sacou. Então, qual o lateral veterano? Se fosse para cima do Vitinho lá da Premier League, aí ele joga o Rato daquele lado, foi o Lucas com o Alex Telles. 31 vocês conversam aí. 31 vocês conversam. E essa foi uma situação, de novo, do jogo. De novo E no segundo tempo, com essa postura mais retraída do Botafogo, o Zubeldia cria algumas situações inesperadas, sobretudo a do lado esquerdo. Ele foi muito bem, cara. E eu achei que estava sendo uma loucura. Ele põe o Igor no lugar do Rafinha na direita, a gente falou que isso ia acontecer. As questões para o futuro do São Paulo são outras. É mais difícil para o Zubeldia armar um time titular do São Paulo, porque ele tem jogadores que já passaram da fase melhor e outros que não chegaram ainda. Quem está no auge no São Paulo? Alan Franco, Bobadilha, o Wellington. Esses são os caras do auge. O Arboleda não digo que é um fenômeno da natureza. Arboleda, por favor, me ensine a fórmula mágica da vida. Benjamin Button. Mas os principais já passaram dos 30. Alguns já passaram bastante do 30. E os outros não estão prontos ainda, como o William Gomes. É muito mais difícil você formar, esse é o melhor time para jogar. Agora, o Zubeldia, durante, ele foi bem. E quando ele coloca 3 canhotos do lado esquerdo, sendo que nenhum deles marcava e nenhum deles era ponta, ele cria um vale no lado direito do Botafogo, que sai uma jogada, 2, 3, e o André Silva, que é centroavante, foi para a esquerda, cruzou na cabeça do Caleri e empatou o jogo. E o Botafogo teve mais sorte que juízo, né? Porque os pênaltis. O Caleri perde. Porque assim, na lado do São Paulo é muito fácil explicar. Num jogo contra um time melhor, em que o seu volante de Copa do Mundo, 37 anos, entrega um gol com 15 minutos, numa matada no peito que ele cai deitado. O goleiro falha também nessa ocasião, mas mais falha do volante. Em que seu melhor jogador perde um pênalti na última bola do primeiro tempo. Em que seu centroavante perde um gol sem goleiro aos 15 do segundo tempo. Em que o seu centroavante perde o primeiro pênalti na série decisiva e você perde um outro pênalti na série decisiva, está explicado. Você precisa explicar? Não precisa nem... Um parêntese, um jogo em que, quando o São Paulo estava melhor no final, o jogador mais experiente, um que procura na beira do campo. Além disso... Exatamente, não tem esse outro série. Então, o Zubeldia tem que dormir na... Começa com a participação do Zubeldia, que não tem que enfiar a mão no jogador adversário, exato, nem segurar o adversário. Aí o Rafinha, que é o xerife, levanta e vai lá. Esta confusão matou o São Paulo, acabou o São Paulo. Então, mas porque o São Paulo ainda... Quantos golpes o São Paulo teve no jogo? Nenhum time sobreviveria a 6 golpes desses. Nenhum time. Everaldo Marques sempre fala, enquanto tem bambu, tem flecha. E aquele momento era o mais difícil do Botafogo. O abafa do Palmeiras no final, o São Paulo talvez poderia ter feito. Mas o São Paulo deu mais dificuldade ao Botafogo e Palmeiras. Esse time do São Paulo tem muito mérito, porque é um time limitado, com todas as letras, limitado. Mas ele é difícil de ser batido. Então, mas isso é outra questão que está dentro do jogo. E se você... Não é o jeito do jogo, não é na trajetória. Nós estamos falando da Libertadores do Botafogo, pode ser a Libertadores do São Paulo. É muito erro para passar de fase, isso não mesmo. Passa. É isso. E nem com time. E mesmo assim, o Botafogo fez cera para ir para os pênaltis. Então eles... Né? Você pode explicar com qualquer time. Você pode pegar o Palmeiras para explicar. Você não pode tomar 6 gols em 4 jogos. 4 gols. 6. Então, mas nesse jogo específico foram 6 falhas que a gente falou aí, né? Nesse jogo específico, você já falou, tem pouca coisa para explicar. O teu volante entrega um gol, o melhor jogador que você tem, ele é o melhor jogador do São Paulo em termos técnicos. O Lucas perde o pênalti, você iria para o segundo tempo com 1-1, então aquilo que a gente viu no segundo tempo seria para o 2-1.
né? É. O comportamento do Arthur Jorge, ele tem tudo a ver com o ano passado, gente. Tá tudo aí, tá explicado. Ele tem a ver. Ele nem estava lá, né? Claro, não, mas a questão não é que ele não estava lá, mas os jogadores no banco estavam lá. Sim, não. Entendeu? A instituição estava lá, a torcida estava lá. Tá grudada na camisa, é um perfume que tá grudado e que só vai acabar a hora que... Perfume. E outras, 51 anos sem avançar de fase numa Libertadores igual agora. Isso tem um peso enorme. Entendeu? Então, eu entendo que o Botafogo, nos últimos 10 minutos, recue. As substituições é que levam se antecipa muito a isso. Exatamente. Trocar o zagueiro. Não, essa do zagueiro Qualquer time faria isso, gente. Qualquer time com 1-0 na frente nos últimos 10 minutos, você não vai sair para... Não 10 do segundo tempo. Então, essa aqui é a diferença. Nenhum treinador desfaz a linha dele com os caras quentes, jogando. Você troca volante, você troca meia, você troca atacante. Mas olha isso, pode perguntar para todo... Não, minha linha de zaga eu não mexo se eu não tiver lesão. A justificativa do cartão amarelo, ela não pode entrar em questão. Até entendeu? Porque para ser expulso na Libertadores, né, Marcelo? Só quem está fora do campo. Você tomar um vermelho na Libertadores... E os dois estavam muito bem no jogo, detonando o Caleri, dando pancada no Caleri. Olha onde é o gol. Nenhum dos dois chega. E o jogador, e o trabalho, ele precisa ter a confiança no jogador. Entendeu? Por isso que é também embrionário o trabalho dele. É muito bom, o trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Trazer o Botafogo até aqui já foi um grande feito, tá? O Botafogo hoje é, dos times brasileiros, o favorito a ganhar a Libertadores. Dos brasileiros eu não tenho dúvida disso. Agora, você percebe esses tropeços durante a caminhada, e acontecem, cara. Faz parte, não é perfeito. Não tem uma sintonia perfeita. O trabalho do Zubeldia, alguém precisa chamar ele lá e falar, não se mete no jogo, não enfia a mão no jogador adversário, não segura o jogador adversário. Rafinha, você não é o Omar Sharif, cara. Entendeu? Você não tá aqui na condição, não é o faroeste isso aqui. Fica na sua, cara. Deixa o jogo andar. O São Paulo tinha ainda alguns minutos, era o melhor momento do São Paulo. O Marçal deu uma declaração, é óbvio que depois que vence, ele pode, claro, justificar. Mas o Marçal fala textualmente, o comportamento do Rafinha e do treinador do São Paulo fizeram com que a gente fosse para os pênaltis. Aquele momento era o mais difícil nosso em campo. Então, ter essa maturidade não é fácil, não tem nada a ver, é diferente. O gol saiu naquela ocasião, mas o Cuca, lembra do Cuca, pô, os caras não aprendem. Entendeu? E vale para qualquer um, pro Zubeldia, pro Abel, pro João, pro Pedro, pro Roberto, pro Márcio, para qualquer um. Sabe, não se mete no jogo, seu time tá bem, tem tempo ainda, né, para buscar o gol. São os detalhes que não são detalhes, eles são fundamentais, né? Se você perde com o seu melhor atacante, que é o Carelli, um gol sem goleiro, se você perde o pênalti, o primeiro na abertura da disputa de pênalti, aí, cara, a gente vai discutir, o Nestor poderia ter entrado, o Nestor poderia ter batido pênalti ou não. Cara, o Nestor fez o gol do título ano passado, e ele meteu um balaço de fora da área ali que quase passou perto, não passou longe. Então, o São Paulo trabalhar a partir de uma planta, a partir de agora. É igual planta de fábrica de carro, cara. Você tem uma planta e ali você muda o modelo do carro, entendeu? Tem que mudar o modelo do carro. Eu, se fosse diretor do São Paulo, sentaria com o Zubeldia agora e falaria, é o seguinte, não se meta mais, fica na sua, treina o time, ponto. 2, vamos renovar o seu contrato agora. X, nós vamos ter X milhões para você utilizar ano que vem, parcelado em 3 vezes, para você ter o elenco na mão desde o início. Quem é que vai sair, quem é que vai ficar? Tem que fazer agora, entendeu? Não adianta esperar. Não temos dinheiro, né? Não adianta esperar. Já avisa, né? Não. Né? Então, se não tem dinheiro, ainda mais é investimento nele, no treinador. Sim. Então, algum dinheiro tem que ter para investir no treinador. Fala aí, Vessa. Não, vai lá. Não, só para você completar essa questão toda, acho que tem muita gente falando dessa questão
do final, que o São Paulo de fato estava bem, aí o jogo fica parado, sei lá, 10 minutos, 8 minutos. E tem 6 de acréscimo. Eu acho que a vaga do Botafogo e a desclassificação do São Paulo, ela passa completamente pelos veteranos do São Paulo. Nosso ex-companheiro aqui do G4, o Raí Monteiro, lembrou de uma frase do Bausa, que manjava muito de Libertadores, disputou muitas vezes, que é mais ou menos assim, time bom você até controla alguma coisa, mas erros individuais te fazem cair de uma eliminatória como a Libertadores. E você fazer o que os veteranos do São Paulo fizeram nos 2 confrontos, a gente falava aqui o que ontem? É erro zero. O que aquelas rodinhas de vestiário, quando tem os vídeos dos bastidores? Gente, erro zero, erro zero. E aí você tem todos os erros individuais de um time como o São Paulo teve, dos veteranos. O Caleri, como o Arnaldo disse, a gente não esquece, hein? Nilton Santos. Ele e o goleiro. Cruzamento era o gol do empate. Era o gol que podia ser o da vitória. Aí aqui perde outro gol, dessa vez sem goleiro. Não era nem ele o goleiro, é ele o sem goleiro. Mais o pênalti. Aí o Lucas perde o pênalti. O volante, 37 anos, perde a bola na hora de dominar. O Rafinha faz o que faz na beira do campo no momento que poderia ser de pressão do estádio pulsando e tudo mais. Ele muda esse final. O que o Botafogo ia sofrer no final foi o que o Botafogo ia sofrer no Allianz Parque. Era aquele abafa final, era aquela coisa do psicológico vindo para cima, e o Rafinha faz, e essas coisas interferem. Às vezes para o lado bom, às vezes para o lado ruim. Sinalizadores, por exemplo, salvaram o Corinthians na Bomboneira de tomar o segundo gol do Boca. A torcida soltou sinalizador do Corinthians, o jogo acalma, dá a saída, o Corinthians vai e empata o jogo. Só que o mesmo sinalizador, o Corinthians amassando o Flamengo na final da Copa do Brasil, faz o gol, estava em cima, sinalizador, acalma lá, para o jogo, não sei o que, o Corinthians pega e vai para os pênaltis. Essas coisas extra-campo, elas interferem no andamento, no ritmo normal da partida. Então, falando português, claro, os veteranos no mata-mata contra o Botafogo, os veteranos do São Paulo acabaram atrapalhando o São Paulo muito mais do que ajudaram. Os meninos se comportaram bem. O lateral esquerdo, o Wellington, jogou muita bola. O Bobadilla fez 2 grandes bons jogos assim normais. A zaga do São Paulo se comportou bem diante de quem pegava um adversário forte como esse. O Igor Vinícius entrou ok lá. Os mais jovens entraram tranquilo. Mas o William sentiu. Aí a gente tem que analisar se foi a melhor medida ou não. É que agora falar depois também do ar-condicionado e depois do jogo é fácil. Porque se ele entra com o Luciano, o menino o campo fala, o menino estava bem, por que não põe o menino? Então eu até entendo a tentativa e também entendo ele trocar rápido. Fica feio para o jogador, você vê que o Willian saiu de cabeça baixa, é um pouco vergonhoso ali para um jogador, não estou falando dele, pode ser qualquer um, sim, sair no primeiro tempo. Profissionalmente é ruim. O cara se sente meio mal, eu não servi para nada. Esse é o sentimento de jogador que sai no primeiro tempo, mas tinha que fazer. Como o Arnaldo disse, podia ter ido pro vinagre ali naquele primeiro tempo. A classificação do Botafogo eu acho até ela justa de uma maneira geral. Quebra em 4 tempos. Me pareceram um primeiro tempo, se quebrar em 4, tá? Aquele amasso absurdo, né? Que a gente é meio inexplicável não ter feito gol e tudo mais. 3, depois que o São Paulo equilibra, mas não me pareceu muito melhor também. Então aquele primeiro amasso, ele faz uma diferença se quebrar em 4 partes os 180 minutos. Botafogo passa nos pênaltis. Eu queria fazer uma crítica aos 2 goleiros, porque, primeiro, o Rafael não passou nem perto das bolas. Nem perto. Mas goleiro não tem obrigação de pegar pênalti. A minha obrigação para o goleiro na hora do pênalti, sabe o que é? É causar temor no outro. Uhum. Ele não precisa pegar, mas ele tem que fazer os caras ir pro limite o tempo inteiro. E ninguém do Botafogo precisou ir no limite contra o Rafael. Nenhum. Nunca me esqueço a frase do Ganso, Corinthians e São Paulo. Eu tirei muito porque eu vi que era o Cássio, eu tirei, tirei muito, a bola saiu, bateu na trave, saiu para fora. Isso para mim é obrigação do goleiro. E o John, ele ainda fez o São Paulo o tempo inteiro, pelo menos,
sofreu um pouco mais, mas também não tinha qualidade na hora de pegar. A bola passava embaixo, passava perto, batia na mão e entrava. Ele também não foi ali um pegador de pênalti. É que o Nestor ajudou demais, foi uma batida pior mesmo. Chutou o chão, a bola sai fraca e tudo mais. Mas o Rafael, que também, eu acho que também poderia ter feito algo melhor ali no gol, ele nem passa perto da bola. Eu queria só fazer essa ressalva dos dois goleiros, porque... Também é o que está se falando. Agora o São Paulo está vivendo um pouco o que o Palmeiras viveu, sendo que o Everton é muito mais goleiro que o Rafael, mas mesma situação, né? Então é isso, galera. Infelizmente é eliminado, né? Cara, eu fico pensando assim, né? Se o Botafogo ganhasse do São Paulo, amassando o São Paulo, dominando, tá? Eu ia chegar aqui e falar, pessoal, ganhou o melhor time, eles têm mais qualidade técnica e tem, né? Fisicamente são melhores e deu a lógica. Cara, o Botafogo no segundo tempo ele ficou tonto, pessoal. O Rafinha prejudicou o São Paulo. Se não tem aquela confusão ali, o São Paulo provavelmente podia até virar o jogo. Então assim, a gente tinha muita chance de passar ontem, cara. A gente tinha muita chance, mas muita chance mesmo de passar ontem. De todos os erros que a gente cometeu, os gols perdidos, o pênalti do Lucas, por mais que errou o pênalti, cara, ele perdeu o gol, mas, cara, jogo, mata-mata, a graça é essa. Infelizmente, a gente foi prejudicado pelos nossos erros, a gente pagou pelos nossos erros. Mas a valência da equipe, a raça da equipe, o Zubeldia tem que ficar no São Paulo, pessoal. Ele tem que ficar. Mas o São Paulo tem dinheiro, irmão, dá um jeito, velho. Os caras são dirigentes pra isso, dá um jeito. O Zubeldia tem que ficar no São Paulo agora, precisa ter reformulação. Muitos jogadores velhos já está prejudicando o São Paulo, literalmente a gente vê que está prejudicando. E hoje o jogo é muito físico, só ver o Botafogo. Mas tem muita lição boa também para tirar. Tem algumas lições ruins, mas algumas lições muito boas para tirar também. Eu acho que o São Paulo foi um jogo duríssimo contra o Botafogo. Fosse pra gente ser eliminado, que fosse eliminado num jogo duríssimo. Mas a tristeza é grande, pela forma que foi, é complicado. Então se inscreve pra Band Esporte, link aqui na descrição, galera, do programa G4. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião, comenta o que você achou do jogo ontem. Óbvio que não tem como desejar um bom dia pra nós, porque não tá sendo um bom dia pra mim. E pra vocês também não tá sendo. Eliminado da Libertadores dentro de casa, do jeito que foi, doloroso assim, pra mim não tá sendo um bom dia.